Estreou na última sexta-feira uma série chamada Apocalipse V. Tem muita gente falando que é o Apocalipse 5, porque é a letra V, né? E tava confundindo com 5, mas na verdade não é. É Apocalipse V, de V-Wars, que é V de Vampire. Enfim, você já entendeu, você já deve ter entendido o conceito. Mas estreou essa série, uma série original da Netflix. A gente não teve tempo de falar sobre ela, porque a gente estava na Comic Con, né? A gente estava lá correndo atrás de matérias na Comic Con para os nossos outros trabalhos. Gastando dinheiro, com certeza. Daqui isso aqui. Só mostrar pra você. Só em arte do Arts Alley. Ó. Eu nem sei quanto tá gasto aqui, mas a gente comprou bastante coisa no Arts Alley lá. A gente teve, né, essa ocupação e só conseguiu falar sobre essa série agora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, o que a gente achou dela, e também a gente vai explicar um pouquinho do final. Não que o final precise ser explicado, porque qualquer pessoa que tem aí um pouquinho de percepção consegue entender o que ela quis dizer. Mas de qualquer forma a gente vai falar mesmo assim, caso você precise de ajuda para entender o que aconteceu. Então, se você quiser saber mais sobre essa série, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, seu feedback é sempre muito importante para nós. Eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana. E aproveitando que a gente está aqui conversando, eu queria pedir para você, caso você tenha alguma dica de assunto que a gente possa falar aqui no canal, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em receber também. O plot dessa série basicamente é o seguinte, tem um vírus que acaba colocando a humanidade dividida em duas. Tem os sanguíneos, né, que são essas pessoas que acabam sendo afetadas pelo vírus, e os humanos, ditos normais, que são as pessoas que não foram infectadas por este vírus. Esses humanos que foram contaminados por esse vírus, que são chamados sanguíneos, eles se tornam muito poderosos, mas eles precisam se alimentar de sangue humano para manter essa disposição, para se manter, né, para se manter vivo, na verdade. Então, eles passam a caçar os humanos, enquanto os humanos tentam caçar os sanguíneos para conseguir se manter, sobreviver, né, sobreviver à humanidade. Então é isso que se trata, essa guerra que eles vivem entre eles. Então essa história toda se passa, né, ela é baseada na história de dois amigos, o Dr. Luther e o Michael. O Dr. Luther, ele é um humano, né, ele não foi contaminado, enquanto o Michael foi contaminado. Então eles acabam ficando em lados opostos. E essa tensão entre os humanos e os sanguíneos, que fica o tempo todo, né, na série, fica nessa iminência da guerra, pode realmente chegar a um apocalipse para todos os lados. Essa é uma história que você pode já ter visto em outras produções que tem a ver com vampiros, zumbi, uma coisa assim. Você provavelmente vai ter um déjà vu assistindo, né? Se você já assistiu, você já entendeu o que a gente está falando. Mas pelo menos nós aqui tivemos essa sensação de déjà vu. Isso a gente já viu em algum lugar. Tem até uma coisa meio kitsch, uma coisa meio brega, né, na produção dessa série, porque ela parece ser uma série de baixo orçamento, mas na verdade ela não foi de baixo orçamento. Ela teve um orçamento razoável, mas ela parece brega, ela parece uma série assim produzida meio que nas coxas. E as atuações dessa série, elas parecem forçadas demais, elas parecem assim aquela coisa meio novela, sabe, uma coisa que precisa puxar muito do talento dos atores para conseguir passar as emoções e tal. Então eu acho, na minha opinião, essa série ela peca muito no que diz respeito às atuações, porque eles parecem o tempo todo estar atuando no teatro, que você tem que forçar essas coisas. Realmente não combinou o estilo de atuação dos atores convocados para fazer essa série com a história que ela está querendo passar. E um baita parênteses aqui, é que eu quero falar sobre isso ainda, sobre as atuações, é que a série parece que os atores nela, eles parecem que eles querem passar as emoções fazendo careta. Então, em alguns momentos, isso até acaba ficando engraçado. E eu acho que a série escorrega muito nisso, porque numa série de vampiro, o que é importante? É importante você passar seriedade, você passar medo, né? Passar essa coisa da tensão. E acaba ficando engraçado algumas cenas, porque eles são muito careteiros, então isso fica meio estranho. O ator principal nessa série, que também faz o papel de diretor, faz o papel de produtor, é o Ian Somerhalder. Eu tenho muita dificuldade para falar nome nome inglês. Todos os nomes. Até brasileiro eu tenho dificuldade. Enfim, o Ian Somerhalder, ele é o ator mais canastrão possível. Ele é o cara que tem um déficit nele. Ele tem déficit de expressão facial. Parece aquelas senhoras que tá, né, plastificada e não tem expressão. Você fala, faz uma cara de feliz, ela tá assim, ó. Faz uma cara de triste.
você já entendeu o ponto. Por outro lado, o Adrian Holmes, que interpreta o Michael, é o grande barato dessa série. Ele é o único cara que consegue passar de verdade todas as emoções que são necessárias para poder interpretar esse papel. Ele faz o papel do Michael, ele tá lá entre os sanguíneos, né, porque ele foi infectado pelo vírus. Então, ele era amigo do doutor, que é interpretado pelo Ian Somerhalder. Tem esse embate, ele tá ali pensando no que fazer e tal, ele quer defender os seus, mas também ele tem essa relação de amizade. Tem várias coisas que são passadas com muito pouco nas expressões faciais, até no próprio jeito de falar. Esse ator ele realmente dá conta do recado, ao contrário dos outros. E claro, como toda série que é feita na Netflix, feita correndo, essa série tem muito furo de roteiro. Uma das coisas que mais chama atenção, né, e isso é uma coisa até comum em várias produções do tipo, é que geralmente, pensa bem, o governo manda o seu principal cientista, o único que pode resolver a situação, caçar vampiro na rua. Isso não parece muito prudente, porque o cara pode ser infectado, porque o cara pode morrer com um tiro, sei lá, pode acontecer alguma coisa com ele, e aí eles podem perder toda a esperança. Mas nessa série isso acontece. A principal esperança da humanidade vai pra rua caçar vampiro. E isso, né, parece uma incoerência, fora várias outras incoerências que a gente encontra no decorrer desta série. Basicamente é o seguinte, a série é boa. Ela tem uma ideia boa, na verdade, mas ela é mal executada. Ainda assim, porque tem a atuação do Adrian Holmes, tem algumas coisinhas que são legais ali, que deixam a gente meio tenso quando não tem ninguém fazendo careta. Por isso a gente vai dar nota 7 pra essa série, porque é uma série que, apesar de tudo, ainda consegue deixar a gente meio preso. A gente já falou, né, deu a crítica. Se você já viu a série, você pode continuar aqui assistindo o nosso vídeo. Caso você ainda não tenha visto, pare neste momento, porque a gente vai falar um pouquinho de spoilers, né? Vai explicar um pouquinho do final desta série para quem ainda não entendeu. Nessa série tem um personagem chamado Nicholas. Ele tá lá em oposição ao Michael, que é o líder dos sanguíneos, né? E ele consegue tomar a liderança dos sanguíneos das mãos do Michael e, por tabela, ele também consegue derrubar o governo humano. O senador, que é responsável pelo governo humano, ele foi capturado e a gente não sabe se ele foi morto, mas provavelmente ele foi morto sim. A única coisa que os humanos têm vantagem a respeito da sua guerra com os sanguíneos são os números genéticos. A transformação de humano para sanguíneo é limitada pelo fator genético. Então a gente que está assistindo sabe, os sanguíneos eles não conseguem se reproduzir, eles não vão conseguir tomar a raça humana, porque sempre os humanos serão em maior número do que os sanguíneos. Então o Nicholas tem uma ideia para poder fazer com que todos os humanos se tornem sanguíneos. Passa 4 meses na série, realmente ele consegue colocar esse plano em ação e os sanguíneos passam a ser maioria no mundo inteiro. Eles passam a dominar os humanos. Quem assume o controle da liderança dessa rebelião contra os sanguíneos é o próprio Dr. Luther. E é a partir daí que a gente vê a mudança no perfil do Dr. Luther. Ele passou a série inteira sendo uma pessoa que não queria pegar em arma, que queria salvar vidas, ele não queria violência e nada disso. E no final ele é obrigado a tomar essa liderança para ele, para poder eliminar os sanguíneos. Aí ele começa realmente a se tornar uma pessoa violenta por necessidade, porque ele precisa efetivamente acabar com o risco para a própria humanidade. Ele acaba a série já no modo de batalha, ele acaba pronto para enfrentar os sanguíneos. Nessa próxima temporada, né, com certeza vai ter por causa desse gancho, vai ter uma segunda temporada aí para mostrar efetivamente a guerra entre os sanguíneos e os humanos. Essa primeira temporada foi toda para preparar a nossa percepção sobre essa história, né, preparar o terreno para que na segunda temporada a gente tenha a guerra em si. E claro, o Dr. Luther tem aí nesse inteirinho, ele tem uma coisa pessoal, porque levaram o filho dele. O Nicholas mantém o filho dele como prisioneiro. O filho do Dr. Luther é o único que ainda está imune a se tornar sanguíneo. Então o Nicholas mantém o menino prisioneiro porque ele sabe que ele se representa um perigo para o próprio plano dele, né? Porque o único que pode ali ter resolvido a cura desse vírus que os acomete é o menino que é filho do Dr. Luther. Enfim, tem toda uma história aí que pode ser desenvolvida nessa segunda temporada, que pode aí trazer de uma forma interessante essa guerra, né? Porque o Dr. Luther está tentando recuperar o filho dele, o Michael acabou sendo morto nesse caminho, então você tem aí uma guerra entre o Nicholas e o Dr. Luther, que são os dois líderes que vão bater entre si para resolver essa guerra do Apocalipse V. A gente vai ter que esperar a segunda temporada para saber como isso vai acabar, mas, enfim. Não que a gente esteja esperando, porque a série não é tão boa assim. Um abraço para você e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. É difícil falar sério sobre essas coisas, mas qualquer coisa é só deixar nos comentários aí. A gente vai ter o maior prazer em receber também. Tchau!